Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Sou Leonardo Lorenzo e hoje vamos falar sobre um assunto muito desejado por todos vocês. Basicamente, quando chegamos aqui no Canadá, a gente chegou praticamente de paraquedas. Pum! Caímos diretamente numa casa de Airbnb. É um lugar que nós alugamos desde o Brasil antes de chegar aqui. Airbnb basicamente é um local, é uma casa ou então um apartamento, um lugar que você aluga num site que chama Airbnb, no qual ele serve como se fosse um aluguel para você ficar por um tempo, por um dia, por 2 dias, uma semana, um mês, tempo indeterminado. Tudo depende do seu bolso. E nós viemos para o Canadá preparados para ficar um mês nesse Airbnb e depois a gente já ia ter trabalho, a gente já ia estar estruturado na nossa cabeça. Então, nós alugamos desde o Brasil essa casa de Airbnb durante um mês. Tivemos a surpresa no meio do caminho era uma época de dezembro que chegamos aqui, época de inverno, muita neve, muito frio. Inclusive, viemos despreparados para a quantidade do frio que faz aqui no Canadá. Moramos anteriormente nos Estados Unidos, mas o frio lá é um pouco diferente, não é tão frio como aqui. Aqui venta muito e também neva muito dependendo do ano. Então viemos totalmente despreparados, sem saber o que fazer. E é exatamente isso que eu quero falar para você hoje. Essa dica que ninguém te fala quando você chega aqui no Canadá. Vamos falar então logo da primeira semana, os acontecidos da primeira semana. Chegamos e o que tínhamos que fazer? Mercado. Todo mundo tem que comer, não pode ficar sem comer. Logo de cara já enfrentamos neve ao sair da porta de casa. Estávamos despreparados com sapatos, calça, com blusas extremas do frio do inverno aqui no Canadá. Começamos a passar frio, o nosso sofrimento começa a partir daí. Estou me vitimizando, mas muito frio, então começamos a sentir na pele o que realmente é o Canadá quando a gente vem despreparado, sem a informação, essa que estou passando para você, no qual ninguém aqui no YouTube tem falado sobre essas coisas. Então, venho falar para você a realidade do que passamos. Fomos ao mercado, gente, sem carro, de ônibus. Muitos dos caminhos a gente tinha que andar a pé, porque nem sempre o ponto de ônibus estava perto, o ponto de ônibus estava longe, ou às vezes o mercado não era tão longe assim. Inclusive um basement que a gente morou após esse Airbnb, o mercado ficava a 5 ruas. Eu e minha esposa com sacolinhas na mão aqui, cada um com 2, 3 sacolinhas em cada mão. Fizemos as nossas compras, estamos ali dentro do mercado, compra isso, compra aquilo, compre. Pronto, compramos tudo que nós precisamos. Agora vamos para casa. Como que a gente vai para casa? Ou tem que pagar Uber, ou tem que pegar ônibus, ou tem a opção de ir a pé. Quando você chega aqui, você chega sem dinheiro, despreparado em algumas situações. Outras situações você venha preparado. Por isso assista esse vídeo e se prepare melhor do que nós nos preparamos antes de vir para o Canadá, porque imaginamos que as coisas iam ser mais fáceis no início e realmente não foram bem difíceis e o sofrimento foi grande. A gente andava naquele inverno. Lembro como se fosse hoje, estava menos 15, menos 20, tinha dia de menos 25 graus, a gente andando nas ruas com aquela sacolinha cortando, literalmente cortando a mão, despreparo de não ter luva, aquela máscara que cobre todo o rosto de frio. As adversidades primeiras que encontramos aqui no Canadá foi a dificuldade com o inverno. Ninguém contou pra gente como que ia ser, ninguém quer saber de falar sobre isso e a nossa experiência, a experiência própria quando a gente chega aqui no Canadá. Aproveite bastante essa dica. Cuidado com o inverno aqui se você chegar no inverno. E se chegar no inverno, venha com bastante roupa. Se prepare um pouco melhor financeiramente para não vir tão quebrado, limitado, dependendo de dinheiro, como nós dependíamos de cartão de crédito, etc. no começo da nossa jornada aqui no Canadá. Partindo aqui do segundo ponto, ver a parte do trabalho, que finalmente chegou. Demorou um pouco, mas chegou. Eu falo em outro vídeo meu como que eu consegui meu primeiro trabalho aqui no Canadá. Agora o bicho pega. Esse trabalho, fui com a minha botinha do Brasil, fui com a minha calça jeans. Claro que eu tinha um moletomzinho fino para pôr por baixo, mas eu tinha a blusa de frio do Brasil. Tudo aqui não é baratinho, as coisas têm um preço menor do que do Brasil, mas tem um custo. E se você não tem dinheiro, como que você vai comprar? Vamos trabalhar para poder comprar. Primeira semana de trabalho, carregando aquela madeira, neve no ombro, frio, as mãos congelando, novamente o pé congelando. E não é só no trabalho.
Às vezes a gente precisa fazer qualquer coisa que tem que sair de casa, incluindo o mercado que eu acabei de falar, ou então uma padaria que está perto da sua casa, você gostaria de comprar qualquer coisa para o seu café da manhã e você realmente está naquela situação despreparada. Também vamos falar agora, mudando um pouco dessa parte de sofrimento com o clima do Canadá, vamos falar sobre os brasileiros. Brasileiros no Canadá, brasileiros no mundo afora. Gente do céu. Para mim, acho que essa é a pior parte. Muita gente tem conversado comigo, me mandado mensagem aqui no meu canal, perguntando se seria melhor se mudar para uma cidade ou então onde tem uma comunidade brasileira com maior foco. Infelizmente, a minha recomendação para vocês é que não. Caiam fora de brasileiros, não se envolvam com brasileiros. Cada vez mais que você está próximo de brasileiro, aqui no Canadá ou qualquer lugar do mundo, você tende a se regredir, porque a pessoa que vai estar do seu lado, ou então que você conheceu que é um brasileiro, o brasileiro costuma fazer o quê? Sempre costuma ver o que está acontecendo, se você, novamente, está se dando bem ou como que está a sua vida, para ele poder ficar de olho. E então, se não estiver dando certo para ele, ele vai te pôr para baixo. Se estiver dando muito certo, ele vai querer tirar proveito de você. Muitas das vezes te humilhar ou então aproveitar de você em várias circunstâncias. E também vai te prejudicar muito seu inglês, que você vai deixar de falar inglês, vai estar muito envolvido na comunidade brasileira, falando português. Coisas que são desnecessárias. Se você vem para o Canadá, Estados Unidos ou qualquer país que vai falar inglês, qual que é o motivo de querer ficar próximo de uma comunidade brasileira falando português e deixando de desenvolver, deixando de crescer, deixando de focar nas suas coisas que realmente interessam para estar com a comunidade brasileira? Não escolhem em comunidade brasileira porque, infelizmente, o brasileiro em qualquer lugar do mundo, não todos, mas quase todos, sempre vão querer te pôr para baixo. Aqui no meu canal, eu sempre tenho falado verdades e coisas positivas para elevar você para cima, não te desanimar, não ficar falando só mal do Canadá. As coisas são difíceis, não são fáceis de conquistar as coisas, não são fáceis de conseguir dinheiro, que é o que nós precisamos para sobreviver hoje, ou então para ter uma qualidade de vida melhor, mas depende tudo de você, só de você, a sua mentalidade também. E é por esse motivo que eu insisto em criar conteúdos aqui para vocês e falar sobre isso. Essa dica sobre brasileiros, essa coisa que ninguém nunca te conta antes de você vir para cá, na internet, ou tem muita gente falando mal demais sobre o Canadá para você não vir para cá, mas ele continua aqui, ou então tem muitos que querem que você venha, incluindo o brasileiro principalmente, para chegar aqui, você trabalhar para ele ou então te pôr numa situação complicada. São pouquíssimos que vão querer te ver bem. Então, novamente, tome cuidado com pessoas ou então tipo de comunidade que você quer se envolver antes de vir para o Canadá. Foque bastante nas suas coisas, em aprender o inglês, nos seus objetivos. Tente sim fazer amizade com canadenses ou americano, ou onde você for no mundo e vai falar o outro idioma e não o seu idioma. É importante para você não ficar na zona de conforto de falar apenas o português. Você precisa desenvolver o seu inglês para você se dar bem no país que não fala português. A outra coisa extremamente importante que ninguém nunca falou, nunca te fala sobre o Canadá é que o sistema de saúde é grátis aqui no Canadá, mas temos algumas barreiras, temos alguns detalhes a pôr em pauta. Ainda que o sistema seja gratuito aqui no Canadá, tem um sistema diferente que não existe no Brasil, que é o quê? Chegando no Canadá, se tiver tudo legal, tudo certinho com os seus documentos, se tiver o SIN Number, você precisa do seu SIN Number para você solicitar o seu médico da família. O que é um médico da família? Toda cidade ou toda, vamos dizer, localização da cidade, existem um walk-in clinic. Walk-in clinic basicamente é a clínica de um médico do governo que está instalado ali no seu bairro. Aqui não existe bairro, mas existem localizações da cidade. Cada localização existe uma ou duas walk-in clinic, que vai ter o médico da família. O primeiro passo a ser tomado é você visitar essa clínica, falar com os atendentes ou até mesmo com o médico que tiver de plantão naquele local, que sempre vai ter um médico vai ser responsável pelo aquele local. Falar que você deseja ter aquele médico como seu médico da família. E com isso, eles vão te dar um formulário
para você preencher, para você, para o seu filho, para sua filha, para toda a sua família, solicitar para esse médico um convite se ele pode te aceitar ou não como o médico da sua família. Então esse processo às vezes pode levar um tempo ou às vezes pode ser rápido. No meu caso e no caso da minha esposa, nós nos mudamos para um lugar que tinha um walk-in clinic muito perto, 5 quadras aproximadamente da nossa casa. A gente foi até esse local, conversamos na recepção, depois tivemos o prazer de ver o médico e o médico falou para a gente preencher o formulário que eles iam nos dar lá e a gente foi convidado praticamente de imediato. Uma semana depois, já tivemos a nossa primeira consulta. O que pode ser feito nessa consulta? Tudo que você sentir de mal-estar, se você estiver doente, se você deseja fazer exame de sangue como rotina da sua própria saúde, você pode ir falar que quer um exame de sangue, que quer esse exame para rotina. Dependendo do seu médico, vai solicitar todos os exames que você deseja sem custo. Às vezes pode demorar um pouco, mas não demora tanto como no SUS no Brasil, que você faz um exame e fica numa fila de espera por muito tempo. Então essa é uma das vantagens aqui do Canadá. Às vezes tem gente que não tem essa mesma sorte de ser aprovado pelo médico da família tão rapidamente. Tudo depende de cada família, de cada pessoa, de cada médico, de cada cidade e local. Então não vamos generalizar. Desde quando chegamos aqui no Canadá, o nosso médico é excelente, nossa clínica é excelente. Até hoje a gente está com o mesmo médico. Mudamos de localização, mas não quisemos fazer nenhuma outra aplicação para o médico da nossa localidade atual, porque o nosso médico é muito bom e a gente continua com ele. Essa é mais uma das dicas que ninguém te fala antes de você sair do Brasil, que existe aqui no Canadá como benefício para você, para sua vida e para a vida da sua família. E eu poderia, gente, ficar aqui falando horas e horas e horas e horas e horas em um só vídeo apenas. Mas se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal. Tem muito conteúdo valioso assim como esse e coisas boas que você pode aproveitar para sua vida aqui no Canadá, para sua vida no Brasil, qualquer lugar do mundo. Compartilhe com aquele seu amigo que gostariam de ver, seu familiar, esse conteúdo. Até o próximo vídeo. Beijinho de sempre. Tchau. Fui.